Vamos falar hoje sobre um assunto que, embora eu tenha um livro, né, escrito sobre esse tema, que é o diferente, mas não desigual, a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual, pela primeira vez eu estou fazendo uma live, né, sobre esse tema, um tema tão interessante, tão importante, né, que é sobre a sexualidade das pessoas com deficiência intelectual. E para começar, né, eu vou começar contando para vocês um pouquinho como é que eu cheguei aí, como é que eu me interessei por esse tema, né? Por que que eu resolvi escrever um livro sobre essa temática e como que eu cheguei, né, nesse tema. Então, para a gente começar, aproveitando aí que as pessoas estão chegando, né, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com essa temática, que começou logo após eu ter começado a estudar sexualidade na adolescência, né, e como conversar com essas crianças e esses adolescentes sobre sexualidade. E eu lembro, né, quando eu comecei a me empolgar pela educação em sexualidade, o trabalho com adolescentes, e aí eu ia nas escolas. As escolas, elas nem queriam saber de mim, né? As escolas naquela época, isso era o quê? Isso era final dos anos 70, não, começo dos anos 80, na verdade, né? Era lá para 84, 83, antes, né, do episódio da AIDS. Quando a AIDS chega em 89, 88, 89, é que aí começa então a se dar mais ênfase ao trabalho de educação em sexualidade nas escolas. Mas até então, ninguém queria nem saber de educação sexual nas escolas. As escolas simplesmente ainda estavam imbuídas daquele espírito que se mantém até hoje, né, em algumas famílias, de achar que falar de sexualidade ia incentivar o relacionamento sexual, de achar uma série de questões, assim, de mitos, né, e preconceitos em relação à sexualidade, que acabavam impedindo, né, a entrada da gente como profissionais nas escolas para conversar com os jovens sobre sexualidade. Mas aí veio a AIDS, e quando vem a AIDS é que esse contato com a escola começa então a fluir, e eu então acabo me especializando, né, nesse trabalho com as escolas e agora recentemente mais diretamente com as mães. Mas entre eu chegar num ponto e no outro, eu tive uma experiência muito rica na minha vida, que foi trabalhar com pessoas que tinham deficiência intelectual. Quando eu estava nessa batalha com as escolas para elas me aceitarem, para a gente começar essa conversa com os alunos, teve uma escola que me procurou. Só que era uma escola que naquela época não havia ainda, né, esse trabalho de inserção das pessoas com deficiência intelectual nas escolas que não tem pessoas com deficiência, ou seja, esse trabalho, né, conjunto para estimular cada vez mais as pessoas com deficiência. Então não havia ainda essa integração. Então haviam escolas que eram escolas específicas para pessoas que tinham deficiência intelectual. E uma dessas escolas me procurou, ela me pedindo, né, que eu ajudasse a entender o que estava acontecendo naquela escola com um dos adolescentes que eles atendiam, porque esse adolescente, ele tinha sido levado pelos pais a uma casa de prostituição, e quando chegou nessa casa de prostituição, como ele se masturbava todas as noites ele tinha que pegar uma revista, segundo a família, era uma revista que não precisava ser uma revista de mulher nua, bastava ter mulheres na revista, e com isso ele se masturbava todas as noites. Então, a família entendeu que ele estava precisando ter uma relação sexual com alguém que fosse de verdade, ele precisava ter uma relação sexual com uma mulher. E aí o que a família fez? Pegou essa pessoa e levou ela para uma casa de prostituição. E nessa casa de prostituição, quando ele chegou lá, que ele se deparou, né, com uma mulher de carne e osso, né, que se mexia, que se movimentava, e que ele olhou para aquela mulher, ele não suportou e desmaiou.
Então a família ficou em pânico, sem saber, nossa, o que é que a gente tem que fazer então com esse filho, não é? Se a gente levou ele numa casa de prostituição e não era isso que ele queria, o que é preciso para ele? Como lidar com a sexualidade das pessoas que têm uma deficiência intelectual? Foi então quando eles, conversando comigo, me contaram e eu comecei então a estudar. Porque até então eu também não sabia muito bem como lidar com a sexualidade dessas pessoas. Até então eu estava estudando sexualidade, mas a gente olhava para a sexualidade nas pessoas que não tinham deficiência intelectual, nas pessoas que eram capazes de acompanhar, né, para a sua idade, as demandas, as solicitações, as coisas que lhe eram ensinadas. Então, para essas pessoas, o olhar era um olhar diferente. E foi quando eu encontrei o professor Rosenburg na minha vida, né? Que foi um dos meus grandes mentores, a pessoa assim, que me ensinou sobre a educação e sexualidade de uma forma fantástica, né? Com um olhar muito incrível. E ele me disse: Maria Helena, que naquela época eu não assinava Lena Vilela, né? Lena era só um apelido carinhoso da minha família, dos meus amigos pessoais, mas que eu amo tanto ser chamada de Lena, que eu acabei adotando como meu nome profissional também. Mas na época ele me chamava de Maria Helena, que eu amo meu nome, Maria Helena. E ele disse: Maria Helena, vou lhe dizer uma coisa. Se você quer aprender sobre sexualidade, você aceite trabalhar nessa escola. Porque eu fiquei em dúvida, como é que eu vou orientar essa família? Né? Como é que eu vou trabalhar numa escola com pessoas que eu ainda não sabia como era que esse desenvolvimento procedia? E aí ele me falou: faça isso e você vai aprender o que é sexualidade. E aí eu embarquei no desafio. Entrei nesse desafio e fui aprender junto com eles, né? E junto também com o professor Rosenburg, que me auxiliou bastante, a entender como é que se dá a sexualidade nas pessoas que têm deficiência intelectual. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Esse meu aprendizado que acabou resultando no livro, né? Um livro que eu dei o nome de Diferente, mas não Desigual, a sexualidade nas pessoas com deficiência intelectual. Esse livro eu fiz e dediquei ao professor Rosenburg, porque tudo que está aqui, ele me ajudou muito a entender e a compreender. E esse é um livro que eu escrevi para os pais e para os educadores, né? Para as pessoas que trabalham com crianças e adolescentes que têm dificuldade intelectual, e principalmente para orientar os pais em como entender a sexualidade dos seus filhos. E é sobre isso, né? Sobre esse meu livro, não sobre o livro especificamente, mas passando aí fazendo um resumo, né? Porque o que está aqui tudo não dá para a gente conversar em apenas uma hora, 50 minutos. Então, eu vou fazer aqui um apanhado, principalmente sobre os principais mitos, né? que acometem as pessoas que estão lidando, né, com crianças e adolescentes que têm uma dificuldade intelectual e que, obviamente, não vão ser excluídos da sua sexualidade, porque a sexualidade ela está presente em todos os seres humanos, com todas as pessoas. E eles, como seres humanos que são, também vão ter a sua sexualidade desenvolvida. Igual a mesma coisa que acontece com as pessoas, né, que estão aí, com as mesmas pessoas, igual as outras pessoas que estão aí, que não têm deficiência intelectual. Não, eles têm características próprias, que a gente vai entender um pouco aqui agora, que eu vou apresentar para vocês, né? Então, nessa minha caminhada, eu fui buscando entender preconceitos, mitos, né? E eu pude perceber que os principais mitos que as pessoas têm, os principais preconceitos são as pessoas que têm deficiência intelectual, elas partem do princípio que elas são assexuadas. Como elas têm um comportamento mais infantilizado, elas não acompanham, né? Elas têm uma deficiência cognitiva. Então, as pessoas costumam fazer uma correlação que leva essas pessoas a pensarem que elas estão lidando com crianças e que elas são eternas crianças,
né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mito. A gente vai conversar também um pouquinho sobre a busca pelo prazer sexual, que ela é vista sempre como uma complicação da deficiência intelectual. Então, quando esse deficiente intelectual, ele apresenta um interesse sexual, os pais, principalmente, né, eles olham para aquilo, puxa vida, mais um problema, não é? Isso deve ser uma decorrência da falta, da deficiência, porque como eles têm mais dificuldade para controlar os seus instintos, controlar o que eles sentem, obviamente que quando ele tem as sensações sexuais, eles também vão sentir mais dificuldade em ter um controle sobre essas sensações. E aí isso passa a ser visto pela família como sendo mais um problema que elas estão lidando diante desse contexto. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa situação também. A outra é a socialização e interesse sexual. Eles acreditam que isso tem que ser evitado. Ou seja, não é para deixar os seus filhos ou a sua filha se interessar sexualmente. Então eu lembro de uma mãe que ela me contava que quando o filho dela começou a manifestar essas sensações, um dos médicos que ela foi disse para ela, olha, você tem que evitar isso a todo custo. E era muito interessante porque esse garoto era um dos garotos que tinha mais dificuldade de conversar com a gente na hora que eu ia lá dar aula para eles, né, conversar com eles sobre sexualidade. E ele não conseguia ficar quieto, ele não conseguia ficar presente. Ele ficava muito ansioso, ele ficava muito excitado, era algo que para ele era uma novidade tão grande que ele não conseguia lidar, porque causava nele uma excitação muito forte. Então nós vamos conversar também sobre essa questão. Vamos conversar também um pouco sobre o fato das pessoas acreditarem que a deficiência intelectual, ela aumenta a vulnerabilidade ao abuso sexual. Isso é um fato, não é? Sem dúvida nenhuma. E como que a gente lida com essa questão? Outro ponto que nós vamos abordar aqui é que por que eles não têm direito a uma escolha reprodutiva? Além, obviamente, da gente falar sobre a educação sexual, não é? Principalmente mostrando por que essa educação sexual ela não vai estimular o seu filho ou a sua filha que é portadora de uma deficiência intelectual ou do filho de algum amigo ou de alguma amiga. Aliás, se vocês têm algum amigo ou amiga que tem filhos com algum tipo de deficiência intelectual e quiserem convidar aqui para a live, clica aí no aviãozinho, vai chamando o pessoal ou depois compartilha essa live com eles, porque essa é uma informação que é muito rara de você obter aí nas redes sociais. Eu mesma que escrevi um livro, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live sobre essa temática aqui com vocês. Então vamos lá. Então vamos entender, né, o que acontece o que é a sexualidade e como é que ela procede nas pessoas com deficiência intelectual. Então, como já falei aqui várias vezes nas minhas lives, né, a sexualidade ela é um atributo do ser humano. Ela é uma expressão cultural do nosso papel sexual, das nossas sensações, do nosso bem-estar, da nossa forma de existir, né, como homem ou como mulher, dos nossos comportamentos, ou seja, de toda uma série de fatores, né, que compõem o nosso ser, né, como homem ou como mulher, e nas nossas relações para com a gente mesmo e com o outro, dentro do nosso papel sexual. E que isso é algo que é construído, e ele é construído a partir, né, de uma cultura daquele local onde a gente está inserido. Né? Então, ela é uma expressão cultural do que? Dessa nossa função sexual. Dessa função sexual que, inicialmente, quando a natureza nos tornou pessoas sexuadas, né, ela tinha um objetivo, que era o objetivo da reprodução, mas para que o ser humano pudesse sobreviver e ser hoje, né, um dos animais, ou talvez o animal mais inteligente e que tem maior controle sobre a sua existência, ele aprendeu a ser um animal
relacional, um animal que convive em grupos, um animal que estabelece relacionamentos. E o sexo e a sexualidade, ela está aí pronta para que isso possa acontecer. Principalmente um relacionamento para você poder constituir a sua família e dar continuidade a essa espécie. E aí, a partir desse momento que o ser humano se torna um ser relacional e ele usa a sua sexualidade, usa o sexo, não mais apenas como uma função reprodutiva, mas com essa função também relacional, ele abre, né, a sua capacidade, né, de usar a sua condição de ser sexual muito maior, dando uma ênfase para a sua sexualidade de uma forma, né, muito mais abrangente, como eu acabei de dizer aqui para vocês. Então, a sexualidade, ela está ligada à nossa autoestima, à forma como a gente se vê, à forma como a gente se olha, como a gente age e como a gente principalmente se relaciona com a gente mesmo e com os outros. E para isso, obviamente, o que a gente leva em conta? A gente leva em conta a nossa capacidade biológica, né? Aquela que a gente nasceu, se a gente nasceu do sexo masculino, do sexo feminino, se a gente é branco, se a gente é negro, se a gente é índio, se a gente enfim, tem outras peculiaridades, né, na nossa condição biológica, se você é alto, se você é baixo, se você é louro, se você é moreno, se você tem voz grossa, se você tem voz fina, se você tem... Todas as nossas características biológicas, elas vão fazer parte de nós. E cada uma delas vão interferir na forma ou na condição que a nossa sociedade olha e criou como expectativas da gente ser a partir daquele sexo biológico que nós nascemos. Então, a gente tem de um lado a nossa condição biológica e a gente tem do outro a nossa sociedade que vai ditar normas, regras, comportamento, valores, expectativas que vão condicionar esse nosso jeito biológico de ter nascido. Então, de acordo com tudo isso que a gente traz, a nossa sociedade vai moldando o nosso jeito de ser e o nosso jeito de lidar. E, obviamente, para que eu possa fazer esse entrosamento entre o que o meu corpo pede, o que o meu corpo diz que eu sou e aquilo que a minha sociedade manda e que a minha sociedade estabelece, a gente tem aí uma condição, né, uma estrutura mental, duas estruturas mentais, na verdade, né, que é a nossa capacidade adaptativa e a nossa capacidade cognitiva, que vai fazer com que a gente consiga encontrar um equilíbrio e dar respostas à nossa sociedade a partir, né, do nosso entendimento e da nossa condição de responder ao que o meu corpo pede e diz e aquilo que a minha sociedade manda e espera de mim. Então, a gente tem essas duas capacidades. A adaptativa, que é aquela capacidade que me torna uma pessoa possível de dar respostas de acordo com a minha faixa etária e com a minha capacidade intelectual e mental que eu tenho naquele momento. E a outra, que é a minha capacidade de aprender as coisas que as pessoas me ensinam. Então, essas duas capacidades são as capacidades que vão reger o nosso comportamento sexual, que vão reger a nossa identificação, que vão reger a forma como cada um vai construir a sua sexualidade. Ora, e o que acontece com uma pessoa que é deficiente intelectual? Ela vai ter exatamente nessas duas capacidades, exatamente uma diminuição. Ele tem uma diminuição da sua capacidade adaptativa e ele tem uma diminuição, e essa pessoa tem uma diminuição na sua capacidade cognitiva. A deficiência intelectual, ela vai afetar exatamente essas duas capacidades. Então, a principal dificuldade que a gente vai encontrar em relação à sexualidade, primeiro, é o respeito à sexualidade das pessoas com deficiência intelectual. É a gente entender que sim, são seres humanos que nascem com a função sexual e que, portanto, vão
construir a sua sexualidade. Agora, por conta da sua dificuldade em entender o que lhe era ensinado e a sua dificuldade em entender, em conseguir dar a resposta adequada àquilo que estão lhe perguntando, aquilo que estão esperando dele, obviamente que essa sexualidade que ele constrói é uma sexualidade diferente daquela que é capaz de entender e de dar as respostas esperadas. Aqui a Michele diz, meu filho tem 12 anos, já é hora de falar com ele sobre sexualidade? Michele, eu vou falar com você? Sim, eu lhe digo que sim, tem 12 anos, não sei se seu filho tem dificuldade intelectual. Hoje o nosso tema está focado nas pessoas que têm dificuldade intelectual. Mas se sobrar um tempinho mais no final, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas já te digo, sim, 12 anos já é sim hora de falar com ele sobre sexualidade, tá? Então, a dificuldade que a gente vai encontrar nas pessoas com deficiência intelectual, primeiro, é a questão desse respeito, da gente respeitar que eles têm. É uma sexualidade diferente, como eu falei para vocês, como toda sexualidade é diferenciada, cada um de nós construímos a nossa sexualidade, não é? E, portanto, a nossa sexualidade, ela é diferente. E nas pessoas que são diferentes, das pessoas que têm uma dificuldade intelectual, ela vai ter características próprias, que a gente precisa entender aqui agora quais são elas, não é? Então, eles vão ter uma resposta sexual orgânica como qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, um garoto que tem uma deficiência intelectual. E aí, gente, a gente na deficiência intelectual, você vai encontrar pessoas que têm uma deficiência mais acentuadas, outras que têm uma deficiência que não é tão acentuada. Então, vai ter graus de deficiências intelectuais. Então, dependendo de cada um deles, também a resposta será diferente. Então, a gente tem que estar atenta a uma série de contextos dessa pessoa que é diferente, né? Dessa pessoa que tem essa dificuldade. E dentro dessa dificuldade intelectual, também pode ter várias razões que levam a essa dificuldade intelectual. Pode ser pelo autismo, pode ser por falta de oxigenação no parto, pode ser por algumas síndromes, características que podem acontecer, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, tem vários motivos que podem levar uma pessoa a ter uma dificuldade intelectual e, obviamente, que dependendo de qual for o motivo, qual é o grau de deficiência, como que essa pessoa responde àquilo que lhe é ensinado, àquilo que lhe é colocado, então a gente vai poder fazer um diagnóstico de quais são as dificuldades, de que forma exatamente a gente pode se comunicar e o que eles são capazes de aprender ou não, né, de acordo com as características de cada pessoa. Mas uma coisa é fato, eles vão desenvolver fisicamente, biologicamente, eles vão desenvolver a sua capacidade sexual. Eles vão entrar na puberdade, vão produzir os hormônios, ou seja, os meninos vão criar barba, bigode, vão ter pelos, vão crescer, o pênis vai crescer, eles vão ter estímulo sexual. Quando eles receberem esse estímulo sexual, eles vão poder se excitar. Então, tudo isso vai acontecer tanto com o menino quanto com a menina. A menina vai desenvolver os seios, ela vai desenvolver os pelos, elas vão menstruar. A única alteração, né, que a gente percebe biológica aí, dando dos meninos, tanto nas meninas quanto nos meninos, é em relação à capacidade reprodutiva nas pessoas que têm síndrome de Down. Então, as pessoas que têm síndrome de Down, os meninos, eles acabam não produzindo os espermatozoides. Então, eles são considerados azospérmicos, né? Pessoas que não têm espermatozoides. E as meninas, ela tem uma diminuição de 50% na sua capacidade, na sua fertilidade, na sua capacidade de reproduzir. Mas não é zero, hein, gente? Então, isso não significa que elas não tenham capacidade. Então, veja, essa é a única diferença, mas as demais deficiências, que a gente saiba, nenhuma delas traz nenhum tipo de comprometimento com o desenvolvimento sexual
biológico, né, das características físicas da sexualidade e das respostas em relação às sensações provocadas por estímulos sexuais. Agora, aonde é que se dá exatamente o problema? Onde se dá o problema é que aquilo que você ensina, você vai ter que ser muito mais claro na sua explicação. Porque, como eu disse para vocês, é exatamente na capacidade cognitiva, adaptativa e na sua capacidade emocional, né, e na sua maturidade, ou seja, no desenvolvimento da maturidade, que a gente vai encontrar nessas pessoas uma dificuldade ou uma menor capacidade para esse tipo de desenvolvimento. E são exatamente essas características que garantem a adequação daquilo que o nosso corpo pede para aquilo que a nossa sociedade manda e espera. Então, obviamente, como eles têm isso aí diminuído, é exatamente isso aí que vai ter, onde as pessoas vão encontrar mais dificuldade no seu relacionamento, né, com essas pessoas com deficiência intelectual. Então, o que a gente pode perceber aqui é: as pessoas com deficiência intelectual são assexuadas? Não, elas não são assexuadas. Elas têm sim, né, um desenvolvimento físico, como a gente viu aqui, que vai acontecer. Elas vão sim, né, ter um desenvolvimento psicossexual, né, que é que regula, só que vai ser esse desenvolvimento dele vai ser proporcional, ou seja, proporcional não, correspondente à sua idade mental. Então, a idade mental, ou seja, a sua capacidade mental, a sua capacidade de amadurecimento, a sua capacidade de entendimento. E como eles têm isso diminuído, então, por exemplo, você pode pegar um garoto que tem 12 anos, como eu estava falando, que já entrou na puberdade e que já está entrando, né? Se não entrou, está entrando na puberdade. Ele, como esse garoto que não tem deficiência intelectual, vai começar a nascer pelos, ele, como esse garoto, já vai começar a ter um crescimento, o pênis dele já vai começar a ter o seu crescimento, ele vai começar a ter determinadas sensações. E aí o que vai acontecer? Esse garoto que não tem deficiência intelectual, ele tem maior capacidade de entender o que se espera dele. Mas o que não tem e o que tem deficiência intelectual, ele vai ter mais dificuldade. Então, por exemplo, se uma mãe chega para um garoto de 12 anos e diz assim, ó, não quero que você demore tanto no banheiro, e sabe, que eu tô sabendo o que é que você tá fazendo. Muitas vezes ela dá por entendido que esse garoto entendeu que ela tá falando da masturbação. E que ela não precisa ir muito além disso para ele entender que ela tá falando da masturbação e que ela não quer que ele se masturbe. Mas aquele garoto com deficiência intelectual, ele vai precisar que a gente seja mais explícita. Por quê? Porque o entendimento dele, a maturidade dele, não dá para entender coisas subjetivas. Ele precisa que a gente lide com as questões no concreto. Que a gente diga, olha, você está pegando no seu pênis, na frente das pessoas, ou se é uma menina, você está pegando na sua vulva, está acariciando a sua vulva na frente das pessoas, ou no banheiro, você tem que orientar, você tem que dizer claramente qual é a sua expectativa. Então, se elas estão se tocando, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê acontecer muito na escola, eles estão se tocando, ou ela está tocando na sua vulva em plena sala de aula, isso cria um transtorno. Em vez da gente entrar em pânico, a gente chegar perto deles e dizer, não é para tocar aí no seu corpo, não é para você tocar aí na sua vulva, no seu pênis, agora na hora da aula. Ou se é em casa, não é para você tocar aí na frente das pessoas. Agora você pode tocar no seu quarto, porque é num ambiente que você está sozinho. E fazer esse ensinamento de público e privado com eles de uma forma que eles entendam. Ah, Lena, mas eu falei com ele uma vez e depois, logo em seguida, ele já estava fazendo de novo. Por quê? Porque até eles absorverem esse conhecimento, demora muito mais tempo. Ora, se nós que não temos deficiência intelectual, tem determinados conhecimentos que a gente entende, sabe, mas a gente não aplica. Por quê? Porque não encontrou motivação. A mesma coisa vai acontecer com eles. Ainda mais eles que têm mais dificuldade de perceber essa motivação, de perceber aquilo que ele está aprendendo, né? Porque
a sensação que ele tem no corpo é uma coisa nata do ser humano, é uma coisa instintiva. Agora, o não se tocar na frente de todo mundo é um aprendizado. E se esse aprendizado é um aprendizado que ele tem mais dificuldade, então esse aprendizado ele vai ter de uma forma mais lenta, ele vai ter que encontrar motivação. Então a gente tem que ser mais explícito, a gente precisa ser mais claro com eles em relação a essa situação, né? Então, há pessoas com deficiência intelectual que elas podem, além, né, de desenvolver o seu corpo, né, e de ter esse interesse que vai ser de acordo, né, com o seu momento de vida, da sua maturidade intelectual, eles podem ascender a esse interesse, até inclusive o interesse de desejar de fato uma outra pessoa e querer se relacionar com ela. Mas, como eu falei, tudo depende do como, né, essa pessoa, do grau de deficiência que ela tenha e das experiências que essa pessoa pode ter na vida dela. Então, no caso daquela história, pegar aquele garoto, levar para uma casa de prostituição e botar ele em frente a uma pessoa de carne e osso que se mexe, ele não sabia o que fazer com aquela mulher. Ele sabia o que fazer com aquela mulher imaginária que ele tinha na cabeça dele. Então, a intenção dele com a masturbação era olhar para aquela foto e ele lidar com ele mesmo, com a sensação dele. Entre ele sair dele e lidar com uma outra mulher, era um passo que exigia uma maturidade que ele ainda não tinha. Embora ele fosse um garoto que tivesse, 18, 19 anos, alguma coisa assim, ele mesmo assim, ele não sabia como fazer, o que fazer com essa mulher que estava ali na frente dele. Então não era só pelo fato, ele tinha uma manifestação sexual, né? Porque ele tinha aí um interesse, ou seja, ele se desenvolveu, o pênis dele cresceu, ele tinha aí um interesse, mas a capacidade dele e o interesse dele era só nele, com ele mesmo, né? Ele se autotocando, não o interesse de trocar isso com o outro, porque era um passo que exigia uma maturidade que ele ainda não tinha. E no caso, pode acontecer com algumas pessoas de chegar a esse ponto? Sim. Se ele pudesse ter uma namoradinha, que eles gradativamente fossem crescendo nessa troca, até que por um processo de aprendizagem deles, um com o outro, eles chegassem até esse ponto. Mas não tirar ele de um ponto de intenção e passar para outro, porque seria a intenção que a gente, como adulto, olha, né, nas pessoas e que nós, como adultos, reagiríamos àquela situação. Ora, está se masturbando muito, então isso é sinal de que precisa ter uma relação sexual. E que muitas vezes nem é, hein, gente? Nem mesmo com adultos que não têm deficiência intelectual. Se masturbar não quer dizer vontade de ter relação sexual. Se masturbar significa o desejo de reagir a um estímulo sexual. Se é sozinho ou com o outro, aí é outra história. E nesse caso dele, não era com o outro, porque além de tudo, ele não tinha ainda essa capacidade para poder lidar com essa outra pessoa, de dividir essa intimidade, de dividir essas carícias com a outra pessoa, né? Então, a gente olhar para a sexualidade dessa forma, então o que ele trazia, o desejo sexual dele, era natural, então não era uma complicação, né? Como vocês podem ver. Então esse outro mito de que a busca pelo prazer sexual, ela é vista como uma complicação na pessoa com deficiência intelectual, a gente precisa entender que ela é parte dele e não uma complicação da deficiência. A complicação com a deficiência é que exige mais dos pais em termos da educação que você vai dar para esse menino ou para essa menina. Então, exige que os pais falem muito mais, explique, não é muito mais em termos de conteúdo não, é de vezes, é de entendimento, é que tenha um olhar muito mais atencioso, que seja muito mais didático, que fale literalmente o nome dos genitais, é pênis, é vulva, da atividade, a masturbação, relação sexual. Não adianta vir com, subterfúgios, com, coisas que estão lá longe, que ele não vai entender.
Ele vai entender se a gente colocar no concreto. Se ele acabou de fazer uma atividade, imediatamente a gente faz uma intervenção. Se a gente deixa para depois, ele já não lembra mais o que era que estava acontecendo, né? A educação dele é muito próxima à educação de um adolescente com deficiência intelectual, é muito próxima à educação que a gente faz com uma criança. Só que a gente tem que entender que ele não é uma criança, ele é um adolescente e, portanto, ou mesmo um adulto. E, portanto, ele tem sensações, ele tem hormônios circulando e que, portanto, aquela sensação que ele teve não vai se dissipar tão rapidamente como acontece com a criança. Então, se esse garoto ele está com o pênis ereto, se essa garota ela está excitada, então não é porque a gente viu e tentou desconversar e chamou para uma outra atividade que imediatamente o pênis dele perde a ereção ou ela imediatamente perde a excitação. Não, eles vão ter o mesmo que acontece com o adolescente e com o adulto. Eles precisam de um tempo para se recompor. Então, a gente precisa ter paciência, precisa ensinar para eles. Então, se a gente consegue ter esse movimento de respeito à sexualidade deles e de um trabalho de educação muito mais didático e como é que eu diria, parcelado não, como se fosse mais detalhado, né? E apropriado, né, para a idade deles, isso vai poder acontecer de uma forma muito mais interessante, assim, com a possibilidade de apreensão daquilo que a gente está ensinando para eles de uma forma muito mais eficaz, né, do que quando a gente fala com a outra pessoa, né, da forma como a gente fala com a outra pessoa que não tem deficiência intelectual. Então é importante que a gente esteja ciente, né, desse tipo de situação, ciente de que essa dificuldade que eles têm de aprender exige dos pais mais paciência, mais repetição, mais didática, mais conhecimento e, portanto, e mais proximidade com os nossos filhos. Diferente, né, do que aquele médico tinha dito, não, você tem que evitar qualquer tipo de estímulo. É impossível você evitar qualquer tipo de estímulo. O que a gente tem é que aprender a lidar com esses estímulos que eles vão apresentando. Então, quando eles apresentam esse tipo de comportamento, a gente tem que ter entendimento de como é que isso se passa, por isso que está aqui nesse livro, né? Em cada faixa etária, em cada momento da deficiência intelectual, como é que eles respondem e o que eles respondem, tá? Então, esse livro ele está disponível nas livrarias, não sou eu que vendo ele, estão disponíveis aí na livraria. Quem quiser se interessar, também está lá no meu site um link. O Tiago ia colocar também aqui, não sei se ele conseguiu achar um link da Amazon para colocar aqui, mas se ele não colocou, está lá no meu site, lenavilela.com.br, tem lá um link para quem se interessar por esse livro, tá? Então, as pessoas com dificuldade intelectual, ela tem um comportamento mais infantil, mas ela não é uma criança. Ela é um adolescente ou ela é um adulto com deficiência intelectual, que ela tem uma dificuldade maior para aprender, ela tem uma dificuldade maior para dar respostas compatíveis à sua idade cronológica, mas ela tem um corpo, ela tem um organismo e ela pode ter um entendimento que não é exatamente e uma intenção que não é exatamente a da criança, né? E sim de uma pessoa que tem deficiência intelectual. Então, as pessoas, né, buscar medicação para acalmar, claro, vai ter casos, né, situações em que esse adolescente tem um grau de deficiência tão forte, né, tão grave, que muitas vezes ele não consegue mesmo, de fato, aprender, e ele não consegue mesmo, de fato, ter aí a possibilidade, né, de, através da educação sexual, ele conseguir conter e se sociabilizar. E aí, muitas vezes, é necessário mesmo a medicação. Mas aí são casos e casos, né, e tem que ter, obviamente, uma orientação médica nesse sentido. Agora, as pessoas com deficiência intelectual
elas vão desenvolver, sim, esse interesse e elas vão buscar ter curiosidade sobre o corpo do outro, elas vão trocar carícias, elas vão beijar na boca, elas vão principalmente se masturbar, né? E elas vão até chegar a ter relação sexual, se tiverem essa oportunidade de ter experiências com que elas possam, sabe, ir se desenvolvendo juntas e, obviamente, de acordo com o seu desenvolvimento mental, de acordo com o seu comprometimento intelectual, né? O interesse sexual, como eu falei, ele muitas vezes, em função dessa ideia de que ele precisa ser evitado, então o que muitas vezes a gente vê acontecendo? A gente vê acontecendo que, sabe, um desestímulo à autoestima das pessoas com deficiência intelectual. Então eles são descuidados na higiene, eles nas vestimentas, é desqualificado os potenciais deles. Então muitas vezes ele tem uma dificuldade intelectual, né, para aprender a ler ou para aprender determinados tipos de conteúdo, mas ele tem outras habilidades, que ele tem capacidade, ele pode ser muito bom na música, ele pode ser muito bom na pintura, no esporte, com ferramentas, né, com outras questões que a gente precisa identificar e enaltecer para que eles se tornem pessoas autônomas. Porque dependendo da deficiência intelectual, ele é capaz de desenvolver uma série de habilidades e essas habilidades serem capazes de dar a ele, sabe, um espaço no seu meio social, um reconhecimento. E esse reconhecimento ajuda na autoestima, ajuda na sua condição física, ajuda no seu cuidado com ele mesmo. Então tudo isso é muito importante que a gente esteja ligado, principalmente, gente, com a higiene, porque muitas vezes o que eu vejo é um descuido total com a higiene dessas pessoas. E elas precisam aprender a se autocuidar, elas precisam valorizar o seu corpo, né? Entender que o seu corpo é precioso e que eles têm que cuidar, aprender a cuidar sozinhos, né? Quando eles têm essa condição. Outra coisa que eu vejo que é muito impedida é a socialização. Então, até pela própria discriminação que a sociedade muitas vezes traz, preconceitos e mitos em relação às pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes eles são mesmo, né, impedidos de se relacionar, de estar no meio, né, de outras pessoas. Ainda bem que hoje as escolas têm esse programa de integração, e que com isso, né, tem ajudado bastante nessa integração com as pessoas com deficiência intelectual. Então eles acabam vivendo ou uma superproteção muito grande ou um isolamento que acaba atrofiando, né, esse desenvolvimento pessoal da pessoa com deficiência intelectual. Uma outra questão são as relações afetivas, né? Eu lembro, por exemplo, nessa escola, que teve pais que, quando descobriram que os seus filhos estavam namorando lá nessa escola, tirou o filho da escola. Então, isso é uma coisa muito triste, porque a possibilidade, em vez das pessoas aprenderem a lidar com essa dificuldade que eles estão encontrando, eles vão e tentam eliminar isso da sua vida. Só que isso não elimina, só faz a seu filho ou sua filha sofrer. Só faz deixar com que eles, sabe, percam uma oportunidade de viver uma experiência que pode desenvolvê-los pessoalmente, pode desenvolvê-los profissionalmente. Então, aprender a lidar com as pessoas que têm deficiência intelectual, com a sexualidade deles, vai ajudá-los nesse sentido de, sabe, desenvolver o seu potencial, a sua capacidade de se relacionar com ele mesmo, com as outras pessoas, com o meio social que ele está inserido. Então, impedir que eles se apaixonem, a gente não consegue impedir, porque eles vão ser capazes de dar essa resposta, dependendo do seu grau de deficiência. E quando isso acontece, o que a gente pode fazer é ajudá-los a lidar com essa situação. Ver o que é possível, como que a gente pode contribuir, que coisas que eu consigo dar conta, o que eu não consigo dar conta para poder ajudá-los nesse relacionamento, não é? Agora, impedi-los, tirá-los, é atrofiar o desenvolvimento deles. Então, o que a gente precisa mesmo é entrar nesse processo, né? Mergulhar nesse entendimento, nesse conhecimento sobre como é que essa sexualidade se processa na vida deles. Aqui o Geraldo diz: boa tarde, professora Lena. Você acha que a sociedade brasileira está preparada para adotar o serviço de assistentes sexual para pessoas com deficiência? Não, Geraldo, eu não acho que a nossa sociedade esteja preparada para isso, não é?
porque nem para com pessoas que não têm deficiência a nossa sociedade consegue aceitar, ela não consegue aceitar nem que a gente fale sobre educação e sexualidade nas escolas. A gente tem hoje aí um movimento, sabe, que falar sobre educação e sexualidade já está sendo algo rejeitado. Imagine ter uma assistente que seria uma profissional, um profissional que iria fazer um atendimento a essas pessoas com deficiência intelectual. E acho que a questão não é claro, a gente tem casos e tem casos, né? Tem situações e situações. Então não dá para a gente entrar aqui em nenhum mérito de julgamento. Mas aqui o que eu vejo que muito mais importante, né, do que ter profissionais como assistentes sexuais das pessoas com deficiência intelectual, se os pais pudessem entender e ensinar, por exemplo. Né? Uma vez eu atendia uma mãe, que era uma mãe de uma garota que ela tinha... Ai, meu Deus, fugiu agora o nome da minha cabeça. Ela tinha uma dificuldade, paralisia cerebral. Ela tinha paralisia cerebral. Essa garota, ela tinha suas sensações sexuais, ela tinha os seus desejos, ela tentava se masturbar, mas ela não conseguia chegar, ela não conseguia ter o controle da mão dela para poder se tocar. Então, a mãe tinha que encontrar meios, né, de ajudá-la a fazer esse trabalho. E essa garota, ela estava numa circunstância muito difícil, porque essa garota, ela estava, sabe, ela mordia os seios dela, ela se machucava inteira. Então, a gente fez todo um trabalho, com essa mãe. Foi uma mãe fantástica. Essa mãe, então, eu orientei que ela comprasse um espelhinho, que ela segurasse o espelhinho para que a menina pudesse se ver. Então, ela não ficava ali assistindo a menina se masturbar, mas ela criou condições, então colocou a menina numa banheira. Nessa banheira, a menina conseguia apoiar o braço dela de tal forma que com uma mão ela conseguia ver, com um espelho e com a outra ela conseguia se tocar. E isso foi acalmando a menina, porque, gente, o desejo sexual, a sensação sexual, não é uma brincadeira, não é uma sensação, é a mesma coisa, o seu filho está com fome e você não dá comida, sabe? Então, tem circunstâncias, tem momentos que, se a família não pode fazer isso, o ideal seria que tivessem profissionais que pudessem fazer isso. Mas a gente tem aqui uma cultura, a gente aqui tem uma desconfiança, a gente tem aqui os casos de abuso sexual, né, de estupro. Então a gente tem aí uma condição de vulnerabilidade dessas pessoas para essa situação, que para você falar de sexualidade já é uma desconfiança muito grande, já é uma conquista que a gente tem que fazer, assim, todo dia, né, a gente está ali, é uma batalha. Imagine para você ser uma assistente sexual, né? Um profissional que vai ali, por exemplo, ajudar essa garota a se masturbar, ajudar essa garota a atingir o orgasmo. Porque muitas vezes o que acontece? Essas pessoas, elas começam a se excitar, elas começam a se tocar e vai crescendo essa tensão e eles não conseguem resolver, isso fica incomodando, isso machuca, isso dá um desconforto muito grande. Então seria nesse caso que seria importante esse assistente profissional. Mas a gente não tem ainda uma mentalidade, nem temos uma sociedade que seja capaz de incorporar isso. A gente já tem isso, né? Nos países europeus a gente vai encontrar profissionais nesse sentido, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem um desenvolvimento intelectual, né? Um conhecimento sobre a sexualidade, uma valorização da sexualidade que seja capaz de fazer com que a nossa sociedade entenda a importância desse profissional, e nem temos as garantias, né, que protejam tanto o profissional quanto os seus clientes em relação a esse tipo de situação. Ou seja, uma universidade, uma escola, algo que respalde, né, um órgão que respalde esse profissional. Uma sociedade. Então, enfim, a gente ainda não tem essa capacidade de lidar com isso, Geraldo, né? Infelizmente, quando a gente tiver um desenvolvimento maior, a gente tiver um conhecimento maior sobre a sexualidade, quem sabe um dia a gente chega lá. Atualmente, eu não vejo essa possibilidade de compreensão na nossa sociedade. Eles, como eu estava dizendo, não consentem nem que seus filhos
tem um envolvimento afetivo com uma outra pessoa, né? Ai, tem uma mosca aqui me rondando, esses bichos. Enfim. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que ainda não tem essa maturidade. Como advogado, já ouvi relatos de mães que masturbam seus próprios filhos, pois não conseguem ver a tortura na qual vivem. Exatamente, Geraldo. Isso daí é uma questão bastante interessante, porque, de fato, eu também já vi casos de pais que têm relacionamento com seus filhos, porque o incômodo, né? E muitas vezes pais que não têm condições de comprar remédios que acalmem, né? Que pais que vivem numa outra condição social, sabe que eu já vi relatos de pai que tem relação sexual com sua filha, ou isso com consentimento e com aprovação da mãe, sabendo, com o objetivo de acalmar, né? Não com um objetivo erótico, mas com o objetivo de acalmar. Até que ponto é abuso, não é abuso? Aí você, como advogado, Geraldo, pode, né, fazer um estudo muito mais apurado sobre essas questões. Infelizmente, a gente, nesse mundo, é um mundo cheio de situações e que, obviamente, deixa mesmo essas pessoas com maior vulnerabilidade a abuso sexual. Então, é muito importante que a gente eduque os nossos meninos e as nossas meninas com deficiência intelectual, deem a eles autonomia, para que não necessitem tanto, né, do outro para, sabe, o seu próprio prazer, para sua própria higiene, para desenvolver, dar a eles, né, o desenvolvimento dessa autoestima, para que eles sejam capazes de se perceber fazendo parte de um meio social e não de alguém que é segregada, de alguém que fica à parte, né, desse mundo social. Então, tudo isso, gente, sabe, eu já vi relatos de mães, né, e de profissionais que trabalharam baseados, né, nesse olhar de estimular a autoestima, de fazer a educação sexual, né, de dar oportunidade deles viverem o seu papel sexual como namoradinhos. Ou seja, tem uma instituição em São Paulo, que é uma instituição onde os pais compram os apartamentos para os seus filhos. Claro, é um pessoal de poder aquisitivo maior, mas que foi o único que eu vi, que ali havia possibilidade, inclusive, deles namorarem e até de dormirem juntos, né? Deles, sabe, trocarem carícias. Teve uns que até casaram, foram morar no mesmo chalé, os dois, com supervisão, sem dúvida nenhuma. Agora, para isso, obviamente, esses pais precisam saber dos seus limites, o que é que eles conseguem, né? Até que ponto eles estão dispostos, né, a contribuir com o desenvolvimento dos seus filhos e com a felicidade deles, porque tudo isso vai depender não só deles, por mais autonomia que eles desenvolvam, eles sempre vão precisar, né, de uma certa supervisão, principalmente nos casos, né, onde eles dependem muito mais, né, dos pais. Vai ter casos que não vai ser possível isso de jeito nenhum, mas vão ter casos que é até possível. Então, quando tem situações, né, tem filhos que são possíveis eles, sabe, conseguirem viver esse relacionamento, gente, sabe, não tirem essa oportunidade, porque melhora em tudo, melhora nos relacionamentos dele, na felicidade, no bem-estar e na sua relação pessoal, interrelacional, que, nossa, sabe, o pai e a mãe que conseguem se aprofundar nesse conhecimento e ajudar os seus filhos a lidar com a sua sexualidade, vão ter filhos com muito menos complicação, que aí sim a complicação vem deles não saberem que sensação é essa que está acontecendo comigo. Como, por exemplo, eu tive um garoto que ele fazia assim: Lena, eu quero arrancar esse negócio de mim, quero o pênis dele, porque ele não sabia o que fazer com aquele pênis, que doía, sabe, que deixava ele incomodado o tempo inteiro. Outros que sofriam, porque, sabe, diziam que não era para ele se masturbar, que isso fazia mal para a vida dele, e ele chegava para mim e dizia assim: Lena, já faz 2 dias que eu já consegui não me masturbar. No terceiro ele chegava triste, chorando, porque ele não tinha conseguido. Gente, você dá para um filho uma atribuição que é muito maior do que a capacidade dele de poder retribuir, isso só gera frustração, baixa autoestima, sabe? Ele começa a se achar o pior das pessoas. E com seu filho que tem deficiência intelectual não é diferente. Parabéns, professora Lena, por suas colocações e conhecimentos sobre o tema. Lerei o seu livro.
Obrigada, Geraldo. Foi um prazer tê-lo aqui comigo, né, nessa live. Que bom, gente. Então, veja, a gente olhar para os nossos filhos, o que a gente precisa. Convergir palestra com impacto. Muito fera no assunto. Obrigada. Obrigada. A gente conseguir dar aos nossos filhos condições para diminuir essa vulnerabilidade deles, né, deles serem vítimas e tornar eles capazes de lidar com o que está acontecendo com eles, meu Deus, é tudo que a gente pode dar a um filho, seja ele portador de deficiência intelectual ou não. Nós, como pais, temos que ajudá-los a aprender a lidar com a sexualidade e não querer atrofiar o desenvolvimento sexual, não querer tirar o sexo da vida deles, porque a gente não consegue. Primeiro, você não consegue, né? Ninguém aqui é maior do que Deus e a natureza. Então, vocês não vão conseguir tirar isso, porque isso foi nos dado como característica de seres humanos. O que a gente pode fazer é ensinar os nossos filhos a lidar com essa condição humana. E é esse o nosso papel como educador, é esse o nosso papel como pai, como mãe, é ajudar os nossos meninos e meninas, principalmente os meninos e meninas, né, que tenham deficiência intelectual, mais ainda, a lidar com essas sensações, com esses sentimentos, com esse desenvolvimento que ele vai passar de qualquer jeito. Você não vai conseguir inibir isso, mesmo que você dê remédio, você não vai conseguir. Então, eles vão ter essas sensações, pode amenizar, né? Mas não vai conseguir. Então, cada vez que você ensina, que ele aprende a lidar, ele vai poder conviver com esse meio social. Então, gente, o desconhecimento, a dificuldade de incorporar os códigos de comportamento, né, é que faz com que haja um grande transtorno do seu menino ou da sua menina que tem uma deficiência intelectual nessa convivência social. Então, é preciso a gente lidar com isso, né? E é importante que a gente converse com eles e a gente eduque eles para lidar com a sua sexualidade. Bom, eu acabei não falando sobre a questão da escolha reprodutiva, que fica aí a cargo da família, obviamente, por serem pessoas, como eu falei, com dificuldade de desenvolver a sua autonomia, de serem capazes de se bancarem economicamente, não é? De terem poder, porque a gente, teoricamente, deveríamos só ter essa decisão quando a gente tivesse condições de criar um filho, ter a consciência, né, de ter esse filho. Então, essa tomada de decisão ainda acaba sendo uma escolha dependendo muito da condição dos pais, se os pais, como a responsabilidade do filho acaba ficando com os pais, então os pais acabam sendo os tutores deles e dos filhos deles, então essa decisão ainda fica muito mais a critério dos pais do que ao critério deles. Mas na minha concepção, de acordo com o grau de vulnerabilidade e com a capacidade de entendimento do seu filho ou da sua filha, isso precisa ser feito, né, conversado, isso precisa ser negociado, isso precisa ser esclarecido dentro da linguagem que eles entendam, né? Para não simplesmente chegar lá e fazer uma esterilização e nunca explicar direito o que é que foi que aconteceu com ela ou o que é que foi que aconteceu com ele. Então, eles ficarem no absurdo, eles não são bonecos, eles são gente, eles são pessoas que sentem, que têm concepções, podem não ser exatamente aquela que a gente espera, mas eles desenvolvem e é isso que a gente tem que olhar. Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? O que ele é capaz de decidir, atuar, ver, lidar e o que eu, como mãe, como educador, posso fazer, né, para ajudá-lo a se desenvolver e ter uma melhor compreensão sobre isso. Bom, gente, na próxima sexta-feira tenho Pergunte para a Lena e o que não deu para a gente conversar aqui, porque o meu tempo está aqui estourando, né? O que não deu para a gente conversar aqui, eu posso encaminhar melhor na próxima sexta-feira, que eu Pergunte para a Lena. E vocês podem fazer aí as anotações das perguntas que vocês querem fazer. Comentem, divulguem essa live com outras pessoas que você conhece e que precisa ter esse conhecimento sobre a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual.
E me manda lá no meu direct as perguntas, se vocês quiserem antecipar, e tragam para a próxima live também, que será na sexta-feira, o Pergunte para Lena. E quem quiser adquirir o meu livro, Diferente, mas não Desigual, ele está lá à venda na Amazon e em outras livrarias aí. É só você entrar e... como é que diz? E clicar lá no link, né? E adquirir o livro, tá bom? Gente, foi um prazer. Tava com saudade de falar desse tema. Foi falando que eu fui vendo, né? Quanto tempo que eu não falava sobre isso. E a gente volta a falar mais um pouco sobre a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual. Na próxima sexta-feira, às 13 horas, eu estou aqui com vocês. Até lá!